Bom dia a todos. Muita paz a todos os corações que nos acompanham nas manhãs de terças e quintas, para juntos refletirmos em torno da obra Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles. É muito importante que nós possamos iniciar os nossos dias vibrando com algo positivo, que nos fortaleça diante dos desafios que a vida se nos impõe. E nada melhor do que analisarmos, conhecermos, interpretarmos a essência de Jesus sob a ótica atual, sobre o momento presente, entendendo Jesus não como aquele ser superior, distante de nós, mas sim como aquele homem que esteve na Terra para exemplificar a lei de amor e nos ensinar tanta coisa importante para o nosso crescimento, para nos servir de modelo e de guia na nossa trajetória evolutiva. Bem, chegamos ao capítulo 15 e vamos falar hoje sobre Jesus e tormentos. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai iniciar esse capítulo afirmando que, genericamente, o homem tem sido considerado como a massa física e mental ainda incompleta, que demanda o túmulo e ali se consome. As religiões reportam-se à alma com um destino adrede, fixado para o futuro, repousando na ociosidade ou padecendo na punição interna. O mundo é para os primeiros um lugar de prazeres imediatos, com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Para os segundos é vale de lágrimas ou lugar de degredo. E aí é interessante quando a gente lê isso, porque tem muita gente, né, que diante do sofrimento, diante das situações da vida, começa a refletir e chega à conclusão de que sim, nós somos responsáveis por, né, parte ou grande parte do sofrimento que nos acomete. São resultados de nossas escolhas equivocadas, são resultados de processos que trazemos dentro de nós e que precisam ser modificados. Entretanto, há muitos de nós que dizemos assim: ah, mas errar é humano. E recentemente, numa palestra do querido Raul Teixeira, ele dizia o seguinte: se a gente considerasse que errar é parte de ser humano, nós estaríamos colocando o erro como sendo uma criação divina. E se Deus é soberanamente justo e bom, se ele busca a perfeição, como que ele, né, permitiria que nós mantivéssemos ou criássemos ou perpetuássemos atitudes negativas e erradas? Então, na verdade, não é que errar seja algo humano, né? A gente não erra porque a gente é humano, é o contrário. Nós somos humanos porque nós ainda erramos. Nós ainda precisamos dessa experiência da matéria, nós ainda precisamos, né, dessas viagens ao túmulo, justamente porque nós ainda estamos numa jornada, num momento da nossa trajetória evolutiva que é necessário, né, que esse processo ocorra. Mas à medida em que a gente vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, o erro vai tendo cada vez menos espaço, né? Mas a gente vai, então, continuar entendendo, né, que a simplista informação do nada após a morte, ela vai ser uma ideia que vai, né, percorrer a mente de muitas pessoas. Por outro lado, há aquelas outras pessoas que pensam em termos de uma fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar e do vencer. Tanto uma quanto outra corrente de pensamento acaba por conduzir inevitavelmente a tormentos, porque aqueles que pensam no nada após a morte vão então ser estimulados ao gozo até a lassidão dos sentidos, e muitas vezes, né, a amargura frustrante,
alguns vão pensar na castração da alegria em mecanismos de evasão da realidade. Fundamentados nessas propostas, surgem aqueles que vivem para fruir e que se recusam à satisfação. Nada é suficiente. E é interessante isso porque tem uma história de Tolstói que fala justamente sobre um homem que era um camponês e que ele morava, né, com a sua esposa, né, e mantinha ali algumas vacas, plantava um pouco de trigo. E certa feita eles receberam a visita da sua cunhada com o esposo, que era um comerciante. E a esposa do comerciante começou a falar do quanto era bom, né, trabalhar no comércio, viver na cidade grande, falar de todas aquelas coisas boas. A esposa do camponês, não querendo ficar para trás, começou a falar também do quanto era importante a vida no campo, do quanto ela era boa, e falou que, na verdade, o que eles precisavam era de terra para plantar e para conseguir aquilo que eles necessitavam. O camponês se empolgou, né, vendo a esposa falando aquilo tudo, e começou a dizer que para quem tinha terra, nem o diabo conseguiria, né, tirar a felicidade de se viver ali no campo. E, naquele momento, né, na história é colocado que o diabo, ouvindo isso, ele então resolve tentar esse camponês. E ele começa a colocar esse camponês em várias situações onde ele vai sendo estimulado a angariar mais e mais terras. Então, ele começa, né, inicialmente ele tem a oportunidade de comprar a terra de uma senhora, e aí ele compra essa terra, onde ele vai ter agora um espaço maior para plantar o seu trigo, e aí aquela terra que no início lhe dava satisfação começa a ser um problema, porque ele precisa deixar a terra descansar por um tempo e ele acha que com isso ele está perdendo oportunidades e tudo. E ele pega e começa a ficar incomodado e vai buscar outras terras. E toda vez que ele começa a ficar incomodado, meio que o diabo, né, manda ali alguém que vai convencê-lo, desculpe, a buscar novas terras, novas oportunidades, até que por fim ele já está com várias, né, terras e tudo, mas ainda assim insatisfeito, ele recebe a visita de um homem que diz para ele assim, olha, vá até aquele povo, porque eles lá vivem em condições muito simples, mas eles têm muitas terras. Se você levar uns presentes para eles, para o chefe, eles vão ficar tão gratos a você que eles vão te dar toda a terra que você quiser. E mostrou para ele a escritura e ele ficou tão empolgado que ele largou a família e foi atrás desse povo, atrás das terras. E quando chegou lá, ele levou, né, presentes e tudo, e chegou um ponto que o chefe virou para ele e falou assim, nossa, nós agora precisamos retribuir o que você fez por nós. E aí ele disse, olha, eu gostaria então de receber em forma de terras. E o chefe disse assim, mas temos que ver quanto de terra você quer. E aí ele falou aproximadamente quanto que ele imaginaria em termos de dinheiro, e o chefe disse, não, mas aqui a gente vende terra, né, por dinheiro ou por quilometragem. A gente pensa em termos de dia. Então, a gente coloca assim, 1.000 rublos aproxima-se à quantidade de terra que você vai conseguir seguir durante um dia. Então, logo ao nascer do sol, você vai sair e você vai marcar toda a terra que é necessária e você precisa voltar antes do pôr do sol, para que você possa, então, ter direito a toda essa terra. Entretanto, se chegar ao pôr do sol e você não tiver retornado, você perderá o dinheiro e a terra. E ele achou isso muito fácil e ficou imaginando, não, será fácil. No primeiro momento ele até se assustou, porque ele imaginou como que ele saberia o caminho de volta, mas o chefe falou, não, você pode ir cavando certos buracos, colocando marcas, demarcando para que você saiba, né, retornar seguindo as marcas e tudo. E foi assim que ele fez.
Ele foi marcando ponto a ponto, foi seguindo, mas logo que ele imaginou, né, ele havia imaginado um determinado percurso, logo que ele chegou, ele falou, não, mas aquele vale ali tem à esquerda, eu não tinha imaginado nisso, eu estou um pouco cansado, já deve estar próximo da hora do almoço, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou descansar, não, eu vou seguir até lá e vou marcar mais aquela área, porque será muito boa para o meu trio. E quanto mais ele andava, quanto mais ele sabia da necessidade de retornar antes do pôr do sol, mas aquela imensidão de terras o convidava a ir cada vez mais além. Até que houve um momento que ele disse, não, agora já é realmente a hora de voltar. Mas ele já estava longe demais. E, de repente, quando ele percebeu, o sol já estava se pondo e ele ainda estava longe de alcançar o cume da colina. Ele via aqueles homens agitados, balançando a mão para ele, gritando, mas ele teve uma certa esperança, porque ele pensou assim, lá em cima o sol demora mais a se pôr, aqui já está ficando escuro, mas lá ainda tem sol, eu vou correr até chegar a eles. Mas as suas forças já não eram mais as mesmas. Ele não havia feito o descanso, o repouso que era necessário durante o trajeto. Ele havia andado muito mais do que a sua capacidade. E nesse momento, usando de todo o restante de força que ele tinha, ele foi subindo, correndo até o chefe para tentar conseguir aquela terra. E ele conseguiu, ele chegou cansado, mas chegou já sem forças, tropeçou e caiu por cima, né, do dinheiro que estava ali sobre, né, os pés do chefe. E naquele instante o chefe ainda chegou a olhar para ele e disse assim, nossa, você conseguiu, vejo que você conseguiu muitas terras, você teve sucesso. Mas quando ele olhou bem para o homem, havia sangue escorrendo de seu rosto, e o homem havia tombado morto diante dele. E naquele momento o chefe virou para o criado e para todos os que o acompanhavam e disse assim, ele quis tantas terras e, na verdade, tudo o que ele vai precisar agora é de um buraco de aproximadamente uns 2 metros para que possamos enterrá-lo. Essa história, vocês podem encontrá-la em detalhes no livro das Virtudes, né, que reproduz bem, né, partes dessa história de Leon Tolstói, mas é uma história que ela reflete bem para nós o quanto a nossa ganância, o quanto a gente querer, né, os bens da terra, né, nunca estando satisfeitos, né, com isso, né, com o suficiente para nós, a gente está sempre, né, naquela ânsia de querer mais, nos faz muitas vezes ter escolhas equivocadas. Então, o título dessa história é de quanta terra que é necessário, de quanta terra a gente precisa, né? Então, para aquele homem, 2 metros foram necessários para ele ser enterrado. A ganância dele não foi suficiente para que ele conseguisse ampliar a terra, ampliar o seu domínio ali, né? Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus foi o protótipo da felicidade. Jesus amava a natureza, amava os homens, amava os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Ele não condenava as condições terrenas, mas ele também não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizar, respeitando as questões da matéria, e com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Os tormentos humanos, eles procedem da consciência de culpa de cada criatura. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações, que ressurgem em forma de efeitos. Quando aquelas foram saudáveis, estes se lhe fazem benfazejos. O inverso é também verdadeiro. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Da mesma forma, criam-se as condições favoráveis para
existência fácil ou árdua no lar caracterizado por problemas socioeconômico-morais ou enriquecido de amor e recursos que lhe favoreçam a jornada. No ser profundo e mortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização corporal. E assim, Joana nos diz que os teus tormentos, né, os nossos tormentos atuais, são tormentos que engendraste das vidas passadas. Nós atormentamos com impiedade e agora nós sofremos sem conforto. Nós afligimos sem misericórdia e agora a gente padece sem afeição. A gente, né, foi perverso e hoje a gente acaba se perturbando sem consolo. O nosso interior, na verdade, é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e a gente sai de um para o outro. A gente tem dificuldade de exteriorizar, de verbalizar. Existem, né, sinais que vão aparecendo em formas de fobias, complexos, recalques, que acabam, né, dominando a nossa paisagem mental e a gente acaba se sentindo uma espécie de fracassado. E aí Joana nos convida a retemperar o nosso ânimo e sair do refúgio dos nossos tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos nós retornamos ao mundo para aprender, para nos recuperarmos, para reconstruirmos. Na ausência do amor-ação, vai aparecer para a gente a dor renovação. Assim, a gente precisa estar disposto, né, à paz, à libertação dos tormentos. E com isso a gente vai conseguir alcançar. Quando Jesus encontrou a mulher de vida libertina, né, que lhe lavou os pés com um guento de lágrimas, enxugando com os seus cabelos, a gente tem ali um exemplo da psicoterapia para todos os tormentos. Disse ele ao anfitrião que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Ela muito amou, e por isso os seus pecados lhe serão perdoados. Fitando-a com ternura e afeição, recomendou-lhe: vai-te em paz, a tua fé te salvou. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. É esse o convite que Jesus nos faz. Que a gente não fique preocupado em saber o que nós fomos, né? O que eu fiz para merecer isso? Isso não importa, até porque a gente não tem como mudar o que passou, mas a gente tem como construir um hoje com equilíbrio, com paz, com harmonia, para que a gente possa ter um amanhã livre desses tormentos. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, um ótimo final de semana para todos, e a gente volta a se encontrar aqui na próxima semana para continuar estudando Jesus e a atualidade. Espero vocês. Para quem gostou, compartilhe aí com quem acha que pode se beneficiar do conteúdo desse canal, curte e vamos compartilhar um pouco de mensagens edificantes, né? Transformando o nosso ambiente mental em algo bom. Muita paz.